O ideal é que você, quando tomar ciência de um processo de execução penal, quando começar a atuar em um processo de execução penal, enfim, foi contratado por um cliente, pelos familiares de um apenado, para cuidar dos direitos daquele apenado. Você, em primeiro lugar, vai olhar a guia de execução penal. A guia de execução penal é onde você consegue ter um resumo da execução, consegue ver o total da pena, o tempo de pena que já cumpriu, qual é a data base, qual é a idade do apenado, que isso pode repercutir em alguma questão, por exemplo, para prisão domiciliar ou para falar com ele sobre algum direito previdenciário, caso você também atue nessa área, ou para você saber que a saúde dele pode ser debilitada e pode, por conta disso, necessitar de tratamento ou de alguma outra atenção especial. Então, você olha a guia de execução penal em primeiro lugar. Ali você tem o total da pena, tempo de pena que ele já cumpriu, tempo de pena a cumprir, data base, previsão de direitos no modelo padrão de guia de execução penal. Você tem a previsão dos direitos. Então tem o total da pena e ali tem uma determinada parte da guia de execução penal, a data base para a progressão de regime e qual é a data prevista para a progressão. A data prevista é no dia 15 de novembro de 2019. Então você vai conferir se essa data está certa mais adiante. De início você faz essa análise da guia de execução penal para saber se pela guia de execução penal há alguma urgência. A pena já terminou, por exemplo, isso é algo um pouco raro, mas de qualquer forma é importante olhar a guia de execução penal nessa parte para não deixar passar. Você olha a guia de execução penal para saber, a guia de recolhimento, para saber se a pena já terminou, se teve detração da pena, se consta ali que teve a detração da pena, se já passou a data prevista para a progressão de regime. Digamos que você olhe no dia 15 de março de 2018 a guia de execução penal. Só que dizia ali que a progressão de regime era no dia 18 de fevereiro. Então está pendente esse direito, está ultrapassado esse direito e deve ser feito o pedido urgentemente. Ou tem que ver se o pedido já foi feito e ainda não foi apreciado pelo juiz. De qualquer forma, tem que ter esse controle. Você vai ter que olhar a guia de execução penal para ter essa visão geral, para saber se a pena já terminou, se foi feita a detração da pena, e se é caso, depois você vai analisar o processo também, ver se há algum direito, livramento condicional, progressão de regime, que já teve o cumprimento dos requisitos objetivos, do requisito temporal, e aí você vai postular. Depois de olhar a guia de execução penal, que pode estar em vários lugares, depende do estado em que você está, em cada local adotam um procedimento. Em determinadas varas de execução penal, que adotam o processo de execução penal físico, eles grampeiam na capa ou na última folha do processo de execução penal essa guia de recolhimento. Normalmente não é atualizada, porque se grampeou ali há um mês, muita coisa pode ter acontecido nesse mês. As datas mudam, uma falta grave pode ter surgido, podem ter sido somados os dias de remissão e isso já altera alguns direitos, altera o fim da pena, altera muita coisa, mas de qualquer forma é um procedimento padrão quando se trata de processo de execução penal físico, autos físicos, que deixem grampeado, deixem preso ali na capa ou na contracapa a guia de recolhimento, deixam a guia de recolhimento grampeada ali. Não é atualizada, a não ser que tenha sido retirada no dia, o que é muito difícil. Mas, de qualquer forma, dá para ter uma base por essa guia de recolhimento, ou pode ir até o cartório pedir a guia de recolhimento, ou em determinados sistemas do tribunal, também dá para retirar a guia de recolhimento pelo site apenas com o número do PEC. Às vezes até consultando com o nome do apenado consegue chegar ao número do PEC e por consequência consegue retirar a guia de execução penal. Se é processo de execução penal em meio eletrônico,
também ali no sistema você encontrará a guia de recolhimento. É a primeira coisa que eu sugiro que você olhe.